Em meio a grandes problemas relacionados com crianças e adolescentes, referindo-se a homicídios, furtos, tráfico de drogas e outros fatores relacionados com tal comportamento, a comarca entre Guaxupé e São Pedro da União foi discutida no Fórum de Guaxupé por juízes e demais autoridades que anunciaram uma nova portaria com a posse do juiz da Juventude e Adolescência, o Dr. Milton, representando as duas cidades. A portaria, bem da verdade, ela vem a regulamentar aquele espaço que a própria legislação ela permite. No caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela dá poderes ao juiz para que regulamente o estatuto em determinadas situações. A bem da verdade, a portaria, e isso acontece quase que em todas, é uma repetição do que já consta na própria legislação. Só que a portaria, por ter um caráter mais local, nós entendemos que a própria população possa dar mais importância a ela do que a própria lei, mesmo que você tenha transferido para a portaria todos os dispositivos que constam na lei. Por ela ser local, evidentemente, ela chama mais atenção da própria sociedade, né? O número de menores infratores vem aumentando escandalosamente diante da lei que os favorece, precisando assim por um basta nessa comodidade que pode causar grandes danos às famílias e à população futuramente. Eu sou promotor criminal aqui de Guaxupé e sou da Infância e Juventude de Guaranés, que vocês fizeram uma reportagem lá recente de um caso que deu grande repercussão nacional. Aqui em Guaxupé, eu percebi que a faixa etária dos homicídios aqui era de 18 a 25 anos. Nós tivemos quase 10 júris que eu atuei como promotor e a grande maioria estava ligada à droga e juventude que estava saindo da infância e juventude e entrando para o mundo, já completando a maioridade, entrando para o mundo do crime. Quer dizer, praticava ato infracional contra adolescente e agora crime. Então isso nos assustou demais. Aí veio então o Dr. Milton, que é o juiz da infância aqui de Guaxupé, e no grupo explicou as situações que estavam acontecendo, ele estava chegando na comarca e tal, e o grupo inteiro de várias autoridades que vocês viram aqui presentes, de todas as instituições, entendeu que realmente era interessante fazer alguma coisa para mapear quem são esses pais que estão praticando, são omitindo, ajudando o filho a praticar crime e aqueles que realmente precisam de socorro, ajuda, porque realmente não estão dando conta da educação dos filhos. E o Estado ajudar nesse particular, sempre com a participação deles. E criou-se então o seguinte, de 11 anos para baixo, pode ficar nas vias públicas até às 9 horas. Desacompanhado dos pais. Depois disso, evidentemente, tem que estar algum pai presente, ou aí pode não ter horário indefinido, desde que não tenha praticando nada de errado, segundo o artigo 98 do ECA, que é a situação de risco. De 12 a 15 anos, de 12 a 15, podem ficar até às 23 horas, desacompanhado dos pais. Desde que não tenha praticando nada errado também, né? Porque vai ser tudo checado. Parte desse horário tem que estar identificado. Porque o que está fazendo depois desse horário, dessa idade de 12 a 15 anos, sem pai, sem ninguém? Porque a Constituição proíbe o anonimato. Está vedado, está proibido. Então tem que identificar quem são esses pais, quem são essas pessoas que estão na rua até certo horário, assim, em que situação estão praticando. E de 16 a 17 anos, evidentemente, como já pode até votar, não tem limitação de horário, mas também desde que não tenha praticando nenhum ato infracional ou estando com um adulto praticando crime. Então, basicamente é isso. 18 anos já completa a maioridade, evidentemente está sujeito a tudo. Nós tivemos aqui em Guaranés, eu quero deixar claro isso aí, vocês, principalmente vocês de Minas, participaram dessa reportagem que teve repercussão nacional, casos de adolescentes que praticaram roubo. Aquela questão que nunca vai dando nada, praticaram roubo num supermercado lá, vocês cobriram essa reportagem, e o que acontece? Nós conseguimos então, porque agora a nova lei proíbe que fique mais que 5 dias em cadeia, em cela separada, pode ficar só uns 5 dias. O restante dos 40, que até o juiz da sentença, evidentemente, nesse caso, tem que ir para um estabelecimento. Então, nós colocamos em 5 dias e os 40 restantes que foi determinado, a juíza entendeu que seria a responsabilidade do Estado se ele não providenciasse um local próprio. Muito bem, então realmente eles ficaram um período, depois, evidentemente, foram colocados em liberdade, sob medidas de liberdade assistida, reparação de danos no supermercado e outras coisas, porque eles não tinham ficha. Já um outro caso em Guaranésia também, que teve até homicídio e tentativa de homicídio, eles estão internados até hoje. Ficaram os 45 dias, 5 inicialmente na cadeia, depois foram transferidos, estão em Uberaba, e o restante pode ser 3 anos ou 21 anos de idade, que é quando a juíza dá a sentença, já não é mais 45 dias, é 3 anos ou 21 que chegar primeiro, e estão lá. Então notem que dá para trabalhar com a lei sim, dá para trabalhar com o Estatuto da Criança e Adolescente, como a gente fez em Guaranésia, vocês descobriram, e dá para fazer essas medidas de proteção. Porque hoje, em vários estados da federação, eles estão até tirando a camisa das pessoas que fazem movimentos, para quê? Para identificar, para saber se é criminoso
criminoso ou não. Então por que a gente não pode descobrir quem são esses adolescentes, quem são essas crianças aí, já que a Constituição veda o anonimato, e mais, quem são os pais por trás disso, se eles estão realmente se preocupando com os filhos ou o crime está solto. É isso que a gente quer evitar. Tendo o apoio da Polícia Militar e Civil, as duas cidades caminharão para cuidar do futuro dessas crianças que, desde já, precisam ser instruídas para que cheguemos a um mundo melhor. É a questão do exemplo dos pais. Os pais, para cobrar dos filhos, ele tem que ter uma vida bastante significativa, bastante honesta, para que o filho ele se espelhe nos pais. Então, o pai bebendo, o pai usando droga, o pai não tendo questão de limite de horários, o filho vai passar a ter naquele pai, né? Ele vai ser o espelho dele. Então, quando o filho se desvirtua, na verdade, ele nada está fazendo mais do que o exemplo que o pai dele deu. Então, aí a necessidade do pai também ter o exemplo, né? Dar o exemplo aos filhos, né? Evitando de estar presenciando para aquele filho, né? Bebendo, fumando, né? Tendo uma vida regrada. Então, isso é muito importante. É muito interessante. Isso daí vai diminuir bastante a incidência de atos infracionais praticados por adolescentes. O uso e consumo e tráfico de drogas também perpetrado por adolescentes. E eu estou bastante otimista, essa portaria, lógico, vem para coroar aí todo o trabalho iniciado aí pelo GGIM, pelo Dr. Milton, pelo Dr. Tales. Isso é de uma importância muito grande. Nós temos certeza absoluta que a questão da criança e do adolescente, ela está sendo tratada e será tratada de uma maneira bastante cuidadosa nesse detalhe aí com relação à portaria. Do ponto de vista é muito bom, salutar e preventivo para uso de drogas e outros ilícitos penais. Qual vai ser seu papel nessa? Meu papel vai ser no sentido de fiscalizar, de apoiar e evitar excessos que porventura possam ocorrer. E já de antemão, como eu disse, eu conclamo a sociedade para encampar essa ideia, para que os pais e a sociedade em geral encampe e fiscalize os termos dessa portaria, que nada mais é do que a prevenção de crimes.